boas-vindas neste fórum subordinado ao tema O mercado de capitais angolano, direitos, deveres e oportunidades no mercado emergente. Este encontro foi idealizado com o propósito de promover um espaço de reflexão, partilha de conhecimento e de fortalecimento da literacia financeira sobre os mecanismos do mercado de capitais nacional, no momento em que Angola dá passos firmes rumo à modernização e transparência do seu sistema financeiro. Hoje, nós temos aqui um programa a cumprir, temos a apresentação do tema A Conta de Custódia, Mecanismos de Acesso aos Instrumentos Financeiros, o processo de abertura de conta de custódia online, ofertas públicas em Angola, um meio de financiamento e de inclusão, e depois teremos um momento no painel de debates sobre o tema central, que é o mercado de capitais angolanos, direitos, deveres e oportunidades no mercado emergente. Por agora, e sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Celestina Neto, que é diretora do Gabinete de Corretagem da Áurea, para nos brindar com a apresentação do tema A Conta de Custódia, Mecanismos de Acesso aos Instrumentos Financeiros, o processo de abertura de conta de custódias, a quem eu chamo a vossa atenção e uma salva de palmas. Bom dia a todos. A Áurea agradece a vossa presença e vamos ter 15 minutos de conversa sobre mecanismos de acesso aos instrumentos financeiros, à conta de custódia. Vou começar, tenho o sinal da mesa para iniciar. Nós gostávamos de perceber aqui da sala, e vamos conversar em 15 minutos sobre isto, que instrumentos de valores mobiliários existem no nosso mercado de capitais. São vários, é uma oferta diversificada, desde valores mobiliários de renda fixa, valores mobiliários de renda variável, como as ações, as obrigações, inclusivamente a participação em IPOs, que vai ser um dos nossos temas também debatidos aqui. É necessário que exista, então, uma conta de custódia para que as pessoas possam ter acesso a este mercado e poder fazer os seus investimentos. Nós hoje temos em mercado de capitais mais de 38 mil contas abertas e estas contas permitem que os seus titulares possam ter acesso a esses instrumentos financeiros e possam, inclusivamente, controlar a sua carteira e poder acompanhar o investimento que acontece no mercado de capitais angolano. Estas contas são hoje um valor muito diminuto para aquilo que é o mercado angolano como um todo. A nossa literacia financeira, um pilar em que a Áurea também se reconhece, exige ainda que nós possamos fazer um trabalho grande, exige ainda que nós possamos atrair para o mercado de capitais muito mais pessoas, porque inclusivamente nós temos mais de 30 milhões de habitantes que poderão então começar a fazer uma incursão, uma viagem neste mercado de capitais angolano. O que é uma conta de custódia e como é que ela se materializa na íntegra? Uma conta de custódia é uma conta de registro individualizado. Ela permite que um indivíduo, o titular desta conta, consiga, de forma segregada, aceder ao mercado de capitais e poder dar ordens de compra, ordens de venda, ordens de transferência sobre o mercado de capitais. Consegue, inclusivamente, acompanhar aquilo que é a administração efetiva dos seus valores mobiliários, a liquidação dos eventos e consegue fazer a guarda desses valores mobiliários de forma intemporal. Porque é uma conta que permite segurança, é uma conta que permite eficiência e é uma conta que vai dar ao seu titular a capacidade de monitorar e controlar os seus valores mobiliários ao longo do tempo. Esta conta de valores mobiliários tem um funcionamento próprio, diferente das outras contas que nós conseguimos ainda abrir no mercado financeiro como um todo. A conta de valores mobiliários vai permitir que o cliente que a detém possa dar uma ordem, mas esta ordem é dada a uma entidade específica. E esta entidade vai então necessitar que seja estabelecido o contrato, a relação com o cliente para que possa efetivamente ter a sua conta aberta e transmitir as suas ordens para o mercado de capitais. O estabelecimento da relação é o primeiro passo para que esta conta possa ser aberta. E esta conta é aberta por via da assinatura de um contrato de intermediação, que na sequência vai obedecer também a um conjunto de requisitos, uma checklist documental, que vai trazer para a abertura da conta
a relação estabelecida entre o cliente e o seu agente de intermediação, no caso a Áurea é um agente de intermediação, que vai poder então dar ao cliente o conforto de que, a partir do momento em que a conta está aberta, ele pode dar ordens de valores mobiliários para comprar, para vender ou mesmo transferir no mercado de capitais. Esta conta vai também trazer ao próprio cliente, ao titular desta conta, a facilidade para poder acompanhar os seus instrumentos. É uma conta que vai lhe permitir guardar os valores mobiliários de forma generalizada, independentemente de qual ele seja, e os valores mobiliários vão poder estar associados e depositados todos eles nesta conta, sem distinção de qual seja a tipologia deste instrumento. E ao longo do tempo, o cliente também vai deter sobre esta conta o controle, porque ele vai poder emitir reportes, vai poder consultar os movimentos que foram feitos na conta e vai poder efetivamente acompanhá-los à distância ou ainda mesmo em comunicação com o seu agente de intermediação, para que ele possa poder emitir um extrato e fazer o acompanhamento da sua conta de forma rápida e de forma simples. Por que é importante uma conta de valores mobiliários? Esta conta de valores mobiliários é importante porque o cliente vai poder ter com esta conta a garantia da transparência, vai poder ter com esta conta a facilitação das transações e vai inclusivamente fazer a conservação. Nós falamos mais cedo que a conta de valores mobiliários é intransmissível e é registada por um titular. Este titular fica segregado e vai poder dominar os registros que estão efetivamente na sua conta de custódia de forma individualizada e de forma transparente. Esta conta vai também garantir ao próprio titular da sua conta de custódia a eficiência. Toda vez que o cliente emitir uma ordem de compra, toda vez que o investidor emitir uma ordem de venda, toda vez que o investidor fazer transferências, estes movimentos vão ficar registados nesta conta de valores mobiliários e vão ser acompanhados ao longo do tempo para que ele possa ter segurança, para que ele possa ter eficácia e agilidade no processo da abertura de conta de custódia, que vai então de garantir o acesso ao mercado de capitais angolano. O processo de abertura de conta de custódia online obedece então àquilo que é a era digital. A Áurea é precursora neste processo e, conforme o avanço tecnológico que existe no mercado, nós também trazemos e acompanhamos aqueles que são os desenvolvimentos tecnológicos que o mercado oferece. Há muito mais tempo, as contas obedeciam um processo mais mecânico e depois passaram a um processo em que, normalmente, as contas de custódias poderiam ser abertas pelos canais físicos e hoje as contas também obedecem a um processo digital, que é eficiente e que é rápido. Nós, a Áurea, lançamos oficialmente a abertura de conta de custódia online e vamos trazer para os nossos clientes, além da facilitação, da eficiência, todas as vantagens que são oferecidas com o alcance da tecnologia. Para nós, a abertura da conta online é um marco, porque é a forma como nós queremos oferecer para os nossos clientes a diferenciação, a rapidez e a eficiência para poder aceder ao mercado de capitais a partir do conforto da sua casa, a partir do conforto do seu escritório ou até mesmo de onde estiver, por um telefone, por um computador, poder aceder àquilo que são as vantagens e as ofertas que o mercado de capitais traz para nós. Nós podemos efetivamente abrir uma conta de custódia a partir do nosso aplicativo, o Aplica, que é o nosso home broker, o aplicativo digital da Áurea, onde os clientes já acompanham aquilo que são as transações e a carteira que têm. A partir de hoje, nós vamos conseguir inclusivamente fazer a abertura de uma conta de custódia, que é a oportunidade daquelas pessoas que ainda não são clientes Áurea poderem abrir uma conta e connosco também investir no mercado de capitais. O nosso site www.aurea.ao é o site oficial onde nós vamos conseguir aceder e seguir os passos para a abertura da conta. Vamos precisar preencher os documentos obrigatórios, dentre eles a identificação do investidor, a assinatura do contrato de intermediação, questionário de perfil de investidor que vai dar aquilo que é a visibilidade do meu perfil para investir e também a capacidade financeira que o investidor tem ao longo da sua vida. E isto vai permitir com que o cliente avance e, ao aceitar os termos e condições do nosso contrato de intermediação, ele vai conseguir depois fazer o upload dos documentos assinados e poder seguir para a abertura da conta de custódia. Depois de confirmar com um código que estes documentos estão carregados e enviados à Áurea, nós notificaremos ao cliente por via de uma comunicação eletrónica também digital, para que o cliente tenha acesso àqueles que são os dados e as credenciais da sua conta de custódia e por via do seu telefone, por via do seu computador, poder aceder então à conta de custódia online.
Eu agora convido-vos a visualizar um filme sobre a abertura de conta de custódia online por via da Áurea. A vossa atenção, por favor. Em qualquer lugar que esteja, pode abrir a sua conta de custódia totalmente online, com o seu smartphone, tablet ou computador. Aceda ao Aplica, selecione Abrir Conta e siga os passos. Tenha os seus documentos à mão. Simples, prático e fácil. Áurea, a sua parceira no mercado de capitais. Para mais informações, visite www.aurea.ao. Nunca foi tão. Nunca foi tão fácil abrir uma conta de custódia. Com a Áurea, a sua parceira no mercado de capitais. Obrigada. Muito obrigada, diretora Celestina, pela brilhante apresentação. Está então aqui lançada a oportunidade para quem ainda não tem uma conta de custódia, poder então proceder à sua abertura. É só aceder ao site www.aurea.ao e então seguir os passos e poder então começar a investir. No momento que se segue, então, nós vamos abordar aqui o tema sobre ofertas públicas em Angola, um meio de financiamento e de inclusão, a quem eu chamo a diretora Filza Martins, a nossa diretora do Gabinete Jurídico da Áurea, para a apresentação e a quem eu peço uma salva de palmas. Doutora Felizmina, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos então dar sequência à nossa apresentação. Vamos agora falar sobre as ofertas públicas como um meio de financiamento e meio de inclusão. Esse nosso tema é intencional porque muitas vezes nós temos falado das ofertas públicas apenas na perspectiva do emitente. Nós hoje queremos trazer as ofertas públicas não apenas na perspectiva dos emitentes, mas também na perspectiva dos investidores ou do público em geral. O mercado de capitais angolano tem se firmado cada vez mais como um espaço seguro, regulado e promissor para o financiamento das empresas e para a inclusão dos cidadãos no crescimento econômico do nosso país. Em nosso entender, as ofertas públicas são um meio essencial para o efeito. Como é que se dá, então, uma oferta pública? Uma oferta pública dá-se quando uma empresa decide emitir novas ações para oferecer ao público em geral, ou ainda quando um acionista com determinada parcela de ações decide oferecer essas ações ao público em geral. Mas elas devem respeitar determinados requisitos. Por exemplo, se a oferta for dirigida apenas a 150 investidores, essa oferta não será pública, mas uma oferta privada. Se for oferecida apenas a investidores institucionais também, não será pública, mas uma oferta privada. Os casos em que nós assistimos no nosso país, casos de sucesso do BAE, BCGA, Bodiva, ENSA, foram casos de oferta pública. Por quê? Porque foram dirigidos à generalidade de acionistas ou à generalidade dos cidadãos angolanos. Então, sempre que uma oferta pública for dirigida a todo o público em geral e não apenas aos investidores institucionais, ela será pública e estará sujeita a várias regras determinadas pela CMC. Podemos também estar a nos questionar, será que eu sou investidor institucional? Pode ser, pode também não ser. É investidor institucional quem detém conhecimento e experiência no mercado de capitais. Por exemplo, o BAE é um investidor institucional, a Áurea é uma investidora institucional, mas não são só as pessoas coletivas, as pessoas singulares também podem ser investidores institucionais. Um outro exemplo, o administrador Vasco Januário da CMC é uma pessoa singular, mas é um investidor institucional porque ele detém conhecimento e experiência necessária para ser classificado assim. Assim como o administrador Carlos Civico Miguel da Bodiva também será classificado como investidor institucional. Isso exige que nas ofertas públicas as empresas emitentes estejam sujeitas a um conjunto de deveres muito mais abrangente. Por quê? Porque ela não se destina apenas a pessoas com conhecimento, ela se destina até quem não tem nenhum conhecimento. E por isso é que nós estamos a falar da inclusão. Eu não preciso ter conhecimento sobre o mercado de capitais para ser acionista de uma empresa. Isso faz com que a CMC aperte um pouquinho mais as empresas para que elas possam prestar
toda a informação necessária para que o público em geral consiga tomar uma decisão consciente. Como meio de financiamento, as ofertas públicas, do ponto de vista dos emitentes, permitem que os emitentes consigam captar recursos do público. Isso faz com que as empresas reduzam a sua dependência ao financiamento bancário e melhorem a sua autonomia financeira. As ofertas públicas permitem ainda às empresas também o crescimento e expansão, pois quando eu lanço parte do meu capital ao público, eu tenho um determinado projeto. E esse projeto pode se destinar à modernização tecnológica, criação de novos produtos, expansão territorial ou ainda ao reforço da minha capacidade operacional. Uma outra vantagem também das ofertas públicas está ligada ao custo de capital competitivo. A médio e longo prazo, as ofertas públicas permitem que as empresas cotadas reduzam os custos ou tenham um custo mais atrativo. Por quê? As empresas cotadas, elas apresentam regras de governance e reputação muito mais elevada que uma empresa normal. Então, a médio e longo prazo, elas vão ter custos muito mais atrativos. E, consequentemente, reforça a imagem institucional desta empresa. Por quê? Porque a realização de uma oferta pública transmite uma mensagem muito clara ao público. A empresa é transparente, a empresa é sólida e a empresa está comprometida com boas práticas de governo societário. Isto porque uma empresa de 5 acionistas, ela está sujeita apenas a determinadas regras da lei das sociedades comerciais. E os acionistas conhecem a empresa, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Uma empresa com 150, 200, 300 e 400 acionistas, ela está sujeita a regras muito mais abrangentes. Por quê? Porque os acionistas não conhecem ou não dominam, como os acionistas fundadores, os pontos fracos e os pontos fortes. Por isso, a empresa deve transmitir toda a informação necessária para esse efeito. E a CMC tem feito um bom papel nesse sentido, garantindo que as empresas prestem toda a informação ao público em geral. As ofertas públicas também são vistas, do nosso ponto de vista, como um meio de inclusão, isso na perspectiva de toda a comunidade geral. Elas são um meio de inclusão porque permitem a participação dos investidores, tornando-se acionistas ou obrigacionistas das empresas. Alguém pode perguntar, será que eu posso ser obrigacionista? Pode sim. Não há limitação quanto a isto. Então, a nosso entender, há uma democratização dos investimentos por meio das ofertas públicas. Para o público em geral, elas também permitem a participação ativa na economia formal. Os investidores deixam de olhar para a economia informal, mas entram para o mercado de capitais como acionistas ou obrigacionistas de grandes empresas. Vou voltar a citar o BAE. Imagina, anteriormente nós nunca pensávamos que podíamos ser acionistas do BAE. Hoje é uma realidade possível para todo mundo. Então, todo e qualquer cidadão pode ser investidor de uma grande empresa para a nossa economia nacional. Uma outra vantagem da oferta pública para o público em geral é a divulgação de prospectos, campanhas de esclarecimentos e o envolvimento dos intermediários financeiros. Sempre que há uma oferta pública, há uma comunicação massiva de informação. Isso traz a literacia financeira muito à tona, porque são feitas várias sessões de esclarecimentos, as pessoas passam a saber o que é uma oferta pública, como vai se dar, como eu posso me tornar acionista dessa empresa e como eu posso evitar correr riscos nesse processo de oferta pública. As ofertas públicas também permitem a mobilização da poupança nacional. Hoje, as pessoas já não são convidadas apenas a reter o dinheiro em casa ou em qualquer outro sítio, mas a investir e a tornar o seu dinheiro rentável. Isso para quem faz poupança e para quem não faz poupança, começar a pensar em fazer poupança e a investir nas empresas nacionais de Angola. As ofertas públicas também permitem a inclusão geográfica e social. Por meio da modernização tecnológica, vimos agora com a colega Celestina a abertura das contas online, o Aplica, e também contamos com a CMC nesse processo de abrangência do nosso canal de correspondente, para que as ofertas públicas não se destinem apenas
a Luanda, mas a todo o território nacional, que é o que se tem feito. Mas com os correspondentes nós acreditamos que conseguimos ir mais além e ter todo o país a investir nas ofertas públicas no mercado de capitais. No processo de oferta pública tem um papel preponderante o intermediário financeiro. O intermediário financeiro presta serviços como a assistência, que vai envolver o apoio jurídico e estratégico ao emitente, a elaboração do prospecto e anúncio de lançamento, a submissão do processo à CMC, a definição do calendário, bem como o auxílio na recepção e transmissão de ordens. O intermediário financeiro, normalmente nas ofertas públicas, envolve não apenas o intermediário, mas um consórcio de intermediários financeiros que prestam esse serviço ao emitente. Isto por quê? Porque reconheceu-se que as ofertas públicas são de tal forma importante que elas não devem ser deixadas a cuidado de qualquer um, mas a cuidado de um agente especializado para o efeito, e nada mais do que o intermediário financeiro, que é quem conhece as regras do mercado, as regras de elaboração dos documentos objeto de oferta pública, bem como o anúncio e outras regras relevantes para o processo. Por isso é que nós temos visto a áurea nos processos de oferta pública para garantir o sucesso das mesmas. O intermediário financeiro também presta serviços adicionais, como a tomada firme. O intermediário financeiro pode comprometer-se, então, a tomar determinados valores mobiliários que não forem subscritos. O intermediário financeiro também pode garantir a colocação, que é um compromisso que assume junto das instituições, de garantir parte da colocação da oferta. O processo é, novamente, muito sério. O intermediário financeiro não está isento a sanções. O intermediário financeiro, bem como o emitente, estão sujeitos a um conjunto de regras, desde já a regra do artigo 7º do Código de Valores Mobiliários. Só devem ser disponibilizadas informações aos investidores que sejam claras, verdadeiras, lícitas e atuais. Isso significa que a CMC controla muito bem este processo, não só por parte do emitente, mas do agente de intermediação, que é quem vai preparar a informação que vai ser disponibilizada ao processo. Isso por quê? Porque é necessário a segurança jurídica das pessoas que vão investir nas ofertas públicas. Então, se o intermediário financeiro também falha na elaboração da informação que vai ser disponibilizada ao público, se é disponibilizada alguma informação falsa, o intermediário financeiro pode ser responsabilizado subjetivamente por danos que forem causados ou mesmo objetivamente, mesmo que não haja danos, desde que se provar que o agente de intermediação falhou, ele também vai ser responsabilizado. Então, nós podíamos deixar de referir isso, mas isso afirma o nosso compromisso perante o mercado de como a Áurea trata esses processos de forma séria e garante o cumprimento das normas e instrutivos da Comissão do Mercado de Capitais. Direitos dos investidores e deveres das empresas. Numa primeira perspectiva, parece que a empresa é que tem um direito, a empresa faz uma oferta ao público e o público tem, para a aquisição das ações, o público vai então disponibilizar os valores. Quando o dever sai do público para o intermediário financeiro passa a ter determinados deveres. Deveres de informar os clientes, informar com verdade, clareza e objetividade, dever de disponibilizar toda a informação necessária, dever de restituir os valores caso haja uma retirada da oferta e também o dever de respeitar os direitos dos subscritores durante todo o processo da oferta e até mesmo após a admissão à negociação. Os investidores, depois, por seu turno, eles mudam de situação. Num primeiro momento, eles financiam e depois de financiar, eles passam a ter direitos e não mais deveres como tal. Direitos de tratamento igualitário, direito de acesso à informação transparente e validada pela Comissão do Mercado de Capitais, direito de restituição em caso de revogação ou retirada da oferta e direito aos dividendos e todos os outros benefícios que hajam lugar. Terminamos a nossa apresentação e queríamos reforçar uma coisa. As ofertas públicas representam muito mais que um mecanismo de financiamento. São um caminho, em nosso entender,
para a inclusão econômica, permitindo que as empresas cresçam com capital nacional e permitem que os cidadãos participem ativamente no crescimento dessas empresas e, consequentemente, no crescimento do nosso país. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Afisa Martins, pela brilhante apresentação. E então está aqui lançada a reflexão para as ofertas públicas enquanto um meio de financiamento e de inclusão financeira. Agora, o momento que se segue é o debate do nosso painel, do nosso tema, o mercado de capitais angolano, direitos, deveres e oportunidades no mercado emergente. Aqui eu vou convidar os membros do painel para que ocupem seu lugar e desde já agradecer por terem aceito o convite e pela colaboração. Eu chamo desde logo Vasco Januário, administrador da Comissão de Mercado de Capitais. Chamo Calucevico Miguel, administrador da Bodiva. Chamo Kelson Cardoso, presidente da Comissão Executiva da Áurea. E chamo o nosso moderador, Carlos Moraes, enquanto embaixador da Áurea. Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta vai ao administrador. A minha primeira pergunta é dirigida ao administrador Vasco. Que garantias de segurança e transparência a CMC assegura aos investidores que participam em ofertas públicas? Obrigado, Carlos, o nosso campeão nacional, que muito aprecio. E é uma oportunidade muito boa e saber que tem estado agora ligado a matérias ligadas ao mercado de capitais. Muito bem, meu nome é Vasco Januário, eu sou administrador da Comissão do Mercado de Capitais. A Comissão do Mercado de Capitais é o órgão criado pelo Executivo, tem as mesmas características que o Banco Nacional de Angola e que a ARSEC. Imaginar a Comissão de Mercado de Capitais é imaginar a figura do BNA para os bancos. O BNA é o supervisor que determina regras e vai então fiscalizar e avaliar se essas regras são cumpridas pelos bancos. Saindo deste campo, passando para o campo do mercado de capitais, a CMC é o regulador, cria as regras e uma das regras, o documento principal é o Código de Valores Imobiliários, que traz regras e permite então que empresas como a Áurea, que atua como agente de intermediação, que recebe ordem de clientes, estrutura a operação, cumpre as regras que são determinadas para este mercado. E o objetivo fundamental da CMC é a proteção do investidor. Por que é que nós queremos proteger o investidor? Queremos garantir que quem investiu invista com a máxima informação possível e que aqueles que são os direitos do investidor sejam atendidos. E vou dar um exemplo simples. Imagina que alguém que tinha os seus 200 mil kwanzas no garrafão decida acreditar na conversa das nossas colegas Celestina e a Filza e investir os seus 200 mil kwanzas. E no final desse investimento gera-se o ganho 200 mais 50. É necessário que esses 50 sejam efetivamente entregues ao investidor. Imagina que a Áurea recebe esse evento e decide não entregar no investidor, porque 50 é muito, ele no garrafão só iria ganhar 10, os 40 fica com a Áurea, só lhe entregamos 10. Então, esse investidor que tinha o seu dinheiro no garrafão guardado e que lhe foi prometido que teria ganho de 250, só recebe 210, tem então a Comissão do Mercado para ir lá bater a porta e dizer: olha, o meu dinheiro que estava no garrafão e que os meus pais me ensinaram a guardar no garrafão,
eu acreditei nas palavras daquelas doutoras bonitas, conta custódia, caí nessa conversa, investi o dinheiro, mas na verdade me foi prometido que eu iria receber 250 e a Áurea, ao processar o evento, só me coloca 210. E nós, como bom polícia, vamos então fazer um ato de notificação para a Áurea, para apresentar as evidências, qual foi efetivamente o ganho do senhor. E vamos provar que o senhor teve um ganho de 50 mil kwanzas, mas por via de um comportamento da entidade em causa, quis ficar com os 40. Então, aí, enquanto não é que isso vai ocorrer, mas é a nossa presença para garantir, então, que entidades como a Áurea, que usam, e conforme referiu muito bem a FIUSA, trabalham com muito rigor, muito compromisso, mas ainda assim há uma entidade do sistema criada pelo Estado que vem reforçar essa confiança, dizer que sim, ele tem que receber os 250 e para além de você corrigir e entregar o que é desse indivíduo, nós te vamos multar. E multar é para quê? Para desincentivar que em operações futuras não tenhas o mesmo comportamento. O objetivo que nós queremos aqui é garantir confiança, de modo que aquelas empresas, famílias que têm hoje poupança, nós temos várias empresas que recebem dinheiro e deixam o dinheiro parado no banco. E é o banco que ganha dinheiro com o dinheiro da empresa, porque o banco pega o dinheiro da empresa e compra títulos da dívida pública, investe. O empresário, ele só, não, eu só quero o meu dinheiro. E vai lá ver o meu saldo está lá, aquele dinheiro é só escritural. O dinheiro está a voar. O mesmo com o nosso craque tem a poupança dele. E vai lá no internet bank, não, está lá o meu dinheiro. Então o dinheiro já está emprestado há faz tempo, só que está a criar riqueza para o dono do banco. Quando, por uma conta custódia, podia estar a criar riqueza para o próprio dono do dinheiro. O que nós temos no banco é o quê? Tem 5 milhões de kwanza, é escritural. Aquele dinheiro está numa operação do BNA, emprestaram no outro banco, e o banco o que é que vai fazer com o teu dinheiro? Recebe os juros, põe no bolso do dono do banco e te entrega os teus 5 milhões. Isso só ocorre porque o técnico do banco tem mais informação do que você, que acredita que os meus 5 milhões estão seguros. Não é verdade. É moeda escritural que você podia rentabilizar. Então nós somos esse polícia que quando a coisa não corre bem, pode bater à nossa porta e nós, de forma severa e rigorosa, multamos e fazemos com que o ato seja corretamente executado conforme as normas. Obrigado. Muito obrigado pela sua resposta, administrador Vasco, que certamente é dúvida de muitos dos investidores. Vou dar agora a sequência para o administrador Calucevico. Quais são os requisitos que uma empresa deve cumprir para ver os seus valores mobiliários, ações ou obrigações admitidos à negociação em bolsa? Bom dia a todos. Obrigado, Carlos. Primeiramente, agradecer à Áurea pelo convite endereçado à Bodiva para fazer parte deste painel. Bom, do ponto de vista de requisitos, e primeiro dar nota que a Bodiva é também uma entidade supervisionada pela CMC, mas com uma característica muito distinta dos intermediários financeiros, ou seja, a Bodiva é o mercado onde ocorrem as transações. Não é? Imaginem, é como o mercado de São Paulo, em que as pessoas querem comprar ou vender alguma coisa. Então, para entrar nesse mercado, para se financiar nesse mercado, e tendo em conta a questão colocada, no processo de emissão de ações ou de obrigações, é fundamental que a empresa cumpra determinados requisitos, admitindo já que outras fases prévias anteriores foram já cumpridas. Um dos primeiros requisitos é a empresa, se estivermos a falar de emissão de ações, que é um requisito também aplicável para a emissão de obrigações, é que a empresa esteja a exercer a atividade há pelo menos 3 anos. Né? Tem que ter um mínimo de atividade num prazo mínimo de 3 anos. O segundo requisito é um requisito de que a empresa, porque estamos a falar de um mercado
altamente rigoroso do ponto de vista da informação que é colocada, do ponto de vista do escrutínio, é fundamental que a empresa apresente um relatório e conta dos 3 últimos exercícios econômicos, com uma particularidade de que o relatório e conta do último exercício econômico tem que ser auditado por um auditor externo. Um outro requisito também, e também aqui aplicável para as obrigações, é que no âmbito do processo de admissão tem de existir uma capitalização bolsista previsível não inferior a 500 milhões de kwanzas, né? Podendo esse requisito ser afastado, por exemplo, se não for possível determinar a capitalização bolsista previsível de 500 milhões de kwanza, será afastado com, no mínimo, a empresa ter no último exercício econômico um volume de faturação não inferior a 1.000 milhões de kwanzas, né? Um outro requisito que também é aplicável para as ações tem fundamentalmente a ver com o grau de dispersão, ou seja, o grau de dispersão daquilo que está a ser colocado ao público. Ou seja, o que a lei exige é que o grau de dispersão tem que ser subscrito, pelo menos, adquirido pelo menos 5% do capital social da empresa. Um grau de dispersão mínima equivalente a 5% do capital social da empresa. Já quanto às obrigações, estes três ou 4 requisitos de que fiz menção são transversais, quer para a emissão de ações, quer para a emissão de obrigações, com uma particularidade que para a emissão de obrigações, o que a lei prevê quanto ao montante do empréstimo obrigacionista não deve ser inferior a 60 milhões de kwanzas, e com uma nota adicional, porque temos estado nos últimos tempos a acompanhar o tema da SG, que a Bodiva também fez uma alteração há sensivelmente 2 anos, permitindo também a emissão de obrigações vocacionadas para projetos sustentáveis, cujo valor também não deve ser inferior a 60 milhões de kwanzas, contanto que esse valor deva ser alocado especificamente para aquele projeto sustentável. São basicamente estes requisitos do ponto de vista da admissão à negociação, quer seja de ações, quer seja de obrigações. Muito obrigado, administrador. Peço a Kelson, na prática, como se estrutura uma operação de oferta pública com a participação do intermediário como a Áurea? Ok, obrigado, Carlos, pela questão. Antes de mais, também agradecer aqui os nossos parceiros, a CMC e Bodiva, por prestigiarem esse evento. Portanto, indo diretamente à questão, este processo inicia. Portanto, e vou separar as duas realidades, portanto, emissão de obrigações primeiro. Este processo inicia quando uma empresa, portanto, dentro daquilo que é a sua estratégia de financiamento, decide optar pelo mercado de capitais para ir buscar financiamento alternativo, por exemplo, ao setor financeiro bancário. E vamos supor que uma empresa, portanto, tem um projeto de expansão da sua atividade, e, portanto, já esteja excedida em termos de exposição com o setor bancário, o que essa empresa vai fazer, então, é vir conversar com um agente de intermediação que possa ajudar a estruturar essa operação. Esse processo é um processo que demora, em média, 6 meses, portanto, começa-se por uma avaliação das contas da empresa e a definição, então, dos possíveis caminhos para essa emissão. E depois, então, de feito esse trabalho todo da avaliação da empresa, verificar se ela preenche os requisitos aqui que foram referidos pelo administrador Carlos Savico, depois de feito todo esse processo, é preparado um prospecto, que é o documento base de uma oferta pública. Portanto, é preparado um prospecto e depois podemos ter 2 realidades, também como foi referido pela FIUSA. Portanto, se for uma oferta pública, o prospecto deve ser completo. Se for uma oferta de subscrição particular, podemos ter simplesmente um memorando de oferta da operação ou então um prospecto simplificado nos casos em que este valor mobiliário seja admitido no mercado de registro, o MROV. Portanto, este processo é longo, requer muita análise da informação da empresa, em muitos casos adequação também da empresa, porque a empresa, e aqui é importante passar essa noção, porque a empresa, uma coisa é a empresa ir pedir um financiamento ao banco. E aí
está a ter uma relação com o banco direto, né? Portanto, tem que prestar esclarecimentos e informação ao banco. Outra coisa é quando a empresa vai pedir a um universo muito diverso de investidores. Portanto, os deveres de informação são superiores porque ela vai estar a pedir dinheiro, né? Vamos dizer assim, a um conjunto muito variado de entidades, portanto, particulares, empresas, e, portanto, aqui é necessário, aqui a CMC garante também isto, que haja um rigor muito maior na prestação da informação. E, portanto, este é o processo porque passa a estruturação de uma oferta de obrigações, portanto, depois do prospecto preparado é submetido ao regulador, o regulador aprova, e depois de aprovado, então, temos todos os outros passos subsequentes, portanto, desde logo com a comunicação da oferta e depois o início do período de subscrição. Temos aqui o exemplo da oferta pública de venda de obrigações da Sonangol como o principal exemplo deste tipo de oferta pública de venda de obrigações. Depois também já tivemos, no caso da Áurea, já estruturamos uma oferta pública de subscrição particular, que foi da obrigações da Greener, e que foi definido um leque, como referiu a Filza na apresentação, um leque de até 149 ou 150 investidores, que foi validado pelo emitente e as quais nós contactamos e fizeram então os seus investimentos e a obrigação foi colocada e depois foi admitida ao MROV para permitir então que ela pudesse ser transacionada ao longo da vida dessa obrigação. Essa obrigação neste momento está já na fase final da sua maturidade, vence agora no final de novembro e portanto podemos também já anunciar que portanto estão garantidas as condições para este reembolso desta emissão obrigacionista. Portanto, então, eu falei agora da componente das obrigações. Na componente das ações, aqui também é uma realidade que gostaria de dar alguns detalhes. Portanto, nós e o Estado aqui tem exercido um papel preponderante, né, na dinamização do mercado de capitais em Angola. E grande parte ou todas as ofertas públicas de venda de ações que nós tivemos estão ligadas a um programa, né, que é o PROPRIV, que é o Programa de Privatizações do Estado. Este programa tem sido a mola impulsionadora do mercado de capitais nesta componente das ações. Portanto, todas as ofertas que tivemos são neste âmbito. E, normalmente, quando o Estado anuncia, olha, vamos privatizar a parte, né, do capital da ENSA, vamos privatizar a parte do capital da Bodiva, do BAE, do BCGA, portanto, este processo obedece um conjunto de procedimentos, né, um calendário que deve ser cumprido. Desde logo, portanto, é preciso que seja contratado um agente de intermediação, portanto, que pode ser a Áurea, um agente de intermediação que vai estruturar essa operação, que vai preparar. Pode ser um consórcio, portanto, de agentes de intermediação que vão, então, preparar esta oferta. Nesse processo, também é necessário contratar um consultor legal, portanto, um escritório de advogados, e, portanto, aí cria-se o consórcio que vai trabalhar na estruturação da operação. Feita essa estruturação, portanto, e lá está, tal como nas obrigações, vai-se analisar as contas da empresa, vai-se fazer todo esse levantamento dos dados da empresa e depois de preparada a informação básica, que é o prospecto, esse prospecto é submetido à consideração do regulador para a validação. E, portanto, é este passo, na verdade, que dá também aqui essa segurança a todos os investidores que um processo de colocação que vem para o mercado já passou por todo este crivo, portanto, desde os próprios agentes de intermediação, a empresa também, portanto, tem que ser uma empresa que seja auditada e tem os seus auditores também que fizeram auditoria externa às contas da empresa. Portanto, há um conjunto de vários passos que permitem, então, quando chegamos à aprovação do regulador, haja uma segurança neste processo. Portanto, depois de validado o prospecto pelo regulador, comunica-se, então, a oferta e faz-se o período de colocação das ações. Portanto, esse período de colocação é, então, a fase em que os investidores tomam contato com a informação,
Nós recomendamos que leiam sempre o prospecto, porque o prospecto é o documento base de qualquer oferta, portanto tem toda a informação sobre a empresa, riscos, todas as questões que possam suscitar dúvidas estão explanadas no prospecto e, portanto, depois daí os investidores tomam as suas decisões e a operação é colocada. Muito obrigado, PCE. Administrador, vou voltar a si. Na sua perspectiva, que aspectos são essenciais para que um investidor iniciante se sinta protegido e informado ao entrar no mercado de capitais e de que forma a CMC tem promovido a literacia financeira e o acesso dos pequenos investidores ao mercado? Obrigado, Carlos. De facto, o grande desafio que temos hoje é alargar a base de investidores. E nós acreditamos que, embora o país esteja a viver uma crise, existem pessoas que têm alguma poupança. Isso é discutível. Os preços estão a subir, como é que ele fala que temos poupança se tudo está aí no consumo? Então vamos acreditar que alguém tem 100 mil, 200 mil e depois discutimos por aí. Vai ser lançada agora uma operação, que é a operação de venda das ações do Estado por via que eram detidas pela Unitel e que são detidas pela Unitel, é a operação que se juntou também ao BPI, o Banco Português de Investimento, em que esses dois acionistas decidiram vender 30%, 15% das suas posições no banco BFA e decidiram fazê-lo por via da Bolsa. O que está a ocorrer, conforme explicou o PCE, há toda a operação a ser preparada e tudo indica que em setembro, então, vai estar disponível essa operação. Qual é a nossa visão? A nossa visão é que o mercado de capitais ajuda a democratizar a riqueza, porque não sabemos quanto é que vão estar as ações. Imagina se as ações vão estar a 60, 70 mil kwanzas cada. Então, quem tem aí 1 milhão guardado, o angolano só quer o terreno, mas já vemos muitas zonas. Compramos lá o terreno, mas o terreno, em vez de valorizar, desvalorizou, porque há zonas que quem comprou terreno no Malueca achava que ia nascer aí um grande bairro, nasceu um bairro com muitos problemas. Então, a casa que você fez, a renda hoje, pensava que ia ter a renda de 500 mil para te pagar em 25 mil, é um Deus nos acuda. Então, essa ideia de que o investimento só tem que ser em casa também tem que ser desconstruída. Porque há bairro que há pessoas que investiram, fizeram grandes casas, primeiro andar, e hoje tem que meter lá um familiar, porque ninguém aceita arrendar um primeiro andar no Malueca, só pena da noitinha você receber os primos, os amigos do alheio. Então o mercado de capitais vem dizer o seguinte: para além daquela matriz que nós construímos, de comprar a galinha, de comprar o terreno, podes também investir os teus 1 milhão de kwanza nas ações do BFA. E é bonito chegar numa mesa da família, dizer aos avós: sou acionista do BFA. Vou falar esse mulhoje, é feiticeiro. Você que é acionista do BFA, você está maluco, está a bater bem. Aquilo é para os ricos. Então a democratização é essa, é permitir que aquele indivíduo do Kazenga, do Kakuaku, que recebeu informação e pode, com essa informação, tomar a decisão de investir o seu 1 milhão de kwanza e subscrever as ações que vão ser colocadas pelo BFA. O que é que estamos a dizer aí? Ele tem aquilo que nós chamamos de diversificação de investimento. Tem a sua casa que construiu no Malueca, tem as suas galinhas, mas também tem as ações do BFA. Então, a Valência Miúdo estudou. Não. O objetivo da CMC é permitir, então, que essa informação chegue a todos, dizendo o seguinte: tu podes investir em título da dívida pública. Como é que eu invisto em títulos da dívida pública? Vai ao www.aurea.au, abra a conta custódia
e dê ordem com todos os 200 mil para comprar 2 obrigações não reajustáveis. E tens a tua fonte diversificada, casa no Malueca, galinhas no 30 e obrigações do Tesouro. E é isso que nós queremos levar às famílias angolanas e aos empresários. O que os nossos empresários têm hoje são posições de depósito à ordem, o dinheiro está lá, ele só quer ver o saldo lá. Se tu dizes, não, esse dinheiro pode ser rentabilizado, e o banco muito inteligentemente te diz, não, tens aqui um depósito a prazo, depois tu usa lá uma linguagem mais ocidental, olha lá, tens aqui um depósito a prazo e tudo mais. E como olha lá, nos convence rápido, não, epá, que falou é doutor, então vou aplicar no DP. Mas o que é que o banco faz em contrapartida? Dá-te uma taxa de 12% e pega o mesmo teu dinheiro, vai à Áurea e aplica uma taxa de 18%. Os 18 que seriam teu, o 6 acaba ficando para o banco. E o que estamos a dizer às famílias e aos empresários é que existe um segmento do sistema financeiro que não é um segmento elitista. Não, vem falar homens de gravata, português bonito. Mercado de capitais é o quê? Então vamos desconstruir isso. O doutor Carlos Sevico já falou, mercado de São Paulo. As famílias, nós entendemos assim. Vamos desconstruir isso. O mercado de capitais é um canal para rentabilizar a riqueza. E a tendência de rentabilização da riqueza foi apenas de comprar casa, comprar a quinta. Podes ter outros investimentos. Claro, todo investimento tem risco. Eu vou comprar as ações do BFA, pode não correr bem. Tal como nós compramos, muitos de nós compramos terreno, e afinal o terreno venderam em 2 pessoas. Quando fomos ver, não foi um negócio arriscado? Foi. Quantos de nós perdemos dinheiro num terreno que já tinha 5 donos? E a polícia diz, procurem o bandido que vos vendeu. O dinheiro foi a vida. E claro, no mercado de capitais nós vamos ter investimentos e como temos prática que não correram bem. Por isso a polícia está aí para validar o prospecto, que a informação que foi colocada na operação do BFA é verdadeira e apropriada. Se te disseram o BFA tem 30 balcões, a CMC tem que certificar que o BFA tem 30 balcões. Se o BFA tem 5.000 trabalhadores, nós temos que ter ciência que tem 5.000 trabalhadores. Essa informação é que permite que aquela pessoa que tem poupança vai dizer então, para além do depósito a prazo, Áurea, me compra também 5 ações do BFA. Então o angolano já diz, tenho terreno, tenho galinhas, mas também tenho ações. Então a mensagem que nós queremos deixar aqui é que existe um mercado que está a surgir, não é um mercado elitista, existem angolanos que têm alguma poupança. Nós estamos muito focados nos estudantes a nível do ensino superior, que são potenciais trabalhadores no futuro, que pensem para além do depósito a prazo. Em Angola já se pode aplicar o seu dinheiro em obrigações do Estado, do Tesouro, o Estado te paga cupão. Para um angolano comprar uma obrigação só precisa de 100.000 kwanzas. Não vou entrar na discussão se 100.000 kwanzas é muito ou não. Não estamos a discutir aqui o mérito de quem tem 100.000 kwanzas. Para um angolano comprar uma obrigação precisa de 100.000 kwanzas. Ok? E entretanto, é por aí, eu acho que cada um de nós deve procurar por esse tipo de informação, é para ajudar a cada um de nós. E nós, a comissão, com a Áurea, com a Bodiva, não é um trabalho isolado. O programa de educação financeira da Áurea, da Bodiva, a finalidade é única, é permitir que cada angolano saiba o que é uma ação, o que é uma obrigação, mas sem aquele português dos doutores e dos nossos juristas muitas das vezes. Obrigado. Muito obrigado, administrador Vasco. Vou passar agora aqui para o administrador Carlos Sevico. O que muda para uma empresa do ponto de vista jurídico e regulatório quando se torna uma empresa cotada?
Obrigado, Carlos. Bom, vou procurar falar sem português dos juristas, né? Uma vez que eu sou. Não é? Bom, muda muitas coisas, não é? Fundamentalmente porque, tal como tivemos a oportunidade de apreciar ao longo das várias apresentações, estamos a falar de um mercado altamente regulado, o que pressupõe dizer que existem muitas regras a serem observadas, a serem cumpridas. Fundamentalmente, quando uma empresa se transforma numa sociedade emitente, numa sociedade aberta, ganha um novo figurino e, por via disso, surgem outros deveres. Fundamentalmente, deveres informacionais, deveres de reporte. E aqui os deveres de informação podem ser vistos sobre várias perspectivas. Há um tempo, deveres de informação para os acionistas ou credores obrigacionistas, se estivermos a falar de uma emissão de ações ou de obrigações, aqui temos que prestar informações aos credores obrigacionistas, como também informação para o mercado e para com o regulador, porque estamos a falar de um mercado que é supervisionado por uma entidade, no caso a Comissão do Mercado de Capitais, que tem aqui o dever de fiscalizar, de supervisionar a atividade dos intervenientes desse mercado. E, enquanto emitente, aqui vários deveres de informação que devem ser prestados, que são prestados de forma periódica. Desde logo, deveres de informação mensal, deveres de informação trimestral, deveres de informação semestrais e deveres de informação anual. Por exemplo, terminamos agora o primeiro semestre e as instituições financeiras, fundamentalmente os emitentes, que tem a ver com a questão que o Carlos colocou, têm que submeter à Comissão do Mercado de Capitais e concomitantemente ao mercado a informação financeira semestral, no caso, o relatório de contas semestral. Por quê? Porque tem que se dar a oportunidade a que esse dever de comunicar ao mercado sobre a vida daquela instituição, sobre a situação financeira daquela instituição. E é fundamental, no caso do emitente, é fundamental que esse relatório de conta, ainda que semestral, tenha de ser chancelado por um terceiro, no caso, um auditor externo. Aqui, dever de informação financeira anual, que é a submissão, por exemplo, do relatório de conta anual. Se estivermos a falar de uma sociedade fechada que estava fora de bolsa, não tem essa obrigação. A partir do momento que a sociedade se dispõe a estar nessa montra, que está cotada em bolsa, passa a ter esse dever de submeter o seu relatório de conta a um auditor externo. No fundo, para dar aqui uma visão equidistante de um terceiro, se aquela informação que a empresa está a passar para o mercado, de facto, corresponde à verdade, é efetiva, é exatamente nos mesmos termos em que está aí aposto no relatório de conta. É claro que a empresa não tem a obrigação de concordar com a posição do auditor externo, né? E se o auditor externo, se a empresa não concordar, o auditor externo faz o seu pronunciamento em sede do respectivo relatório. Como podemos reparar aqui, todo um conjunto de deveres, mas que não é de todo mal. O cumprimento destes deveres até traz um fator de boa reputação para a própria empresa, porque, repare no seguinte, se nós tivermos 12 investidores que pretendem investir em duas empresas, né, imagina que por hipótese estamos a falar de grandes investidores, uma empresa está cotada em bolsa e a outra não está cotada em bolsa, naturalmente que a propensão para aquele investidor investir numa empresa que está cotada em bolsa é maior. Por quê? Porque do ponto de vista de transparência, porque do ponto de vista do dever de reporte, porque do ponto de vista daquilo que é a fiscalização da informação que a empresa coloca no mercado, é uma informação mais confiável, mais fiável, porque o mercado financeiro é fundamentalmente um mercado de confiança, em que se abala a confiança do mercado financeiro, o que há é uma retração do investimento. Então, quando uma empresa adquire a qualidade de emitente, surgem todos esses conjuntos de deveres que, tal como referi, não é um mal,
É, antes pelo contrário, um fator que permite aferir o nível de, diria, de credibilidade da empresa, não que as demais não sejam, mas muito mais credibilidade, muito mais transparência, porque a empresa sabe a partida, se colocar à disposição do mercado uma informação que não cumpre os requisitos, tal como fez menção a doutora Fiusa, do Código de Valores Mobiliários, do artigo 7º, fundamentalmente, que não cumpre o requisito, se a informação não for verdadeira, não for lícita, não for atual, ela sabe que vem o regulador em cima dela. Mas uma empresa que não está cotada em bolsa não tem essa obrigação, salvo se for por uma questão ética dos próprios gestores, né? Então, basicamente, são esses deveres que surgem quando uma empresa assume aqui a qualidade de emitente. Muito obrigado, administrador. PCE, de que forma a Áurea assegura que os investidores compreendem os riscos dos instrumentos financeiros subscritos e como avalia o papel da Áurea na promoção da confiança e na ampliação do acesso ao mercado de capitais em Angola, especialmente pequenos investidores? Ok. Longa a questão. Portanto, vamos descascar aos bocados. De facto, nós temos aqui um papel fundamental e está ligado muito a esta componente da literacia financeira, em garantir que as ordens que nós recebemos dos nossos clientes, que estes clientes estejam a tomar essas decisões em consciência. Portanto, nesse sentido e nesse processo de comercialização dos valores mobiliários, nós temos então aqui alguns deveres, por isso, por exemplo, temos o questionário de perfil, que permite aferir se este produto é indicado para este investidor. Porque, por exemplo, vamos supor que um cliente tenha um perfil, hoje o que determina a instrução da CMC é perfil alto, baixo e médio, mas noutras realidades nós temos perfil conservador, moderado e agressivo. Portanto, se for um investidor que seja conservador, portanto, este determinado produto, por exemplo, ações, pode não ser adequado, ou até, não diria ações, mas, portanto, produtos derivados, que são produtos já mais estruturados e com mais complexidade. Portanto, isto para dizer o quê? Que a tipologia do produto pode não estar em consonância com o perfil do investidor. Um investidor que não tenho muito conhecimento, provavelmente um produto mais complexo não é para mim. Então, desde logo, nós, enquanto agente de intermediação, temos que chamar a atenção do investidor e dizer, olha, este produto não se adequa ao seu perfil. Contudo, se for um produto que se adequa ao perfil, este é o primeiro critério que nós vamos validar. Portanto, ok, adequa-se ao perfil do investidor. Ato contínuo é garantir que, portanto, o cliente, quando esteja a dar a sua ordem, esteja esclarecido. Agora, aqui se confunde muitas vezes o tema do esclarecimento com o tema do aconselhamento. E nós estamos limitados por regulamentação. Aqui o administrador Vasco vai cair em cima de mim se eu for dizer a um cliente, não, investe nas ações do BFA porque vale a pena. Eu não posso fazer isso. Portanto, o que eu posso fazer é simplesmente esclarecer todas as dúvidas. Portanto, nós, enquanto comercializadores, temos o dever de ler também esse prospecto, essa documentação que é preparada para ser colocada à disposição dos investidores. Portanto, temos que garantir que esclarecemos todas as dúvidas, portanto, se for por escrito, se for numa interação presencial ou até mesmo por telefone, temos que garantir que esclarecemos todas as questões do cliente e ele, quando for avançar com o seu investimento, vai ser em consciência do que está a fazer. Mas nunca vamos aconselhar e dizer, olha, este é bom, aquele é mau. Até porque depois também tem uma questão de conflito de interesses, porque nós depois também estamos no outro lado que é a estruturar as operações. Portanto, isso só para explicar o porquê que nós não podemos fazer aconselhamento. Nós estruturamos as operações, portanto, não podemos depois, no dia seguinte, estar a dizer, não, esse produto é bom para investir. Portanto, é importante que isso fique muito claro. Portanto, feita esta componente, nós aqui então conseguimos assegurar que, de facto, o cliente saiu ou fez esse investimento tendo as noções
dos riscos, portanto, nas ofertas públicas. Portanto, nós temos normalmente um intervalo de preços. Nós garantimos, por exemplo, que o cliente coloque uma ordem com um preço que esteja dentro daquele intervalo. Às vezes recebemos boletins que estão com preço ou acima do intervalo ou fora. Então temos que esclarecer ao cliente, não, olha, o boletim está inconforme porque colocou um preço que está fora do intervalo de preço da oferta. Portanto, há um conjunto de situações que nós temos que garantir que a todo momento esses investidores saibam em que estão a investir, os riscos e depois, portanto, qualquer questão adicional também nos possam recorrer a nós. Só tocando aqui na componente das ofertas públicas, pronto, nós temos participado em todas as ofertas públicas e, portanto, o administrador Vasco falou sobre a oferta pública do BFA, é uma oferta pública que nós vamos participar. Portanto, normalmente neste tipo de processos são convidados um conjunto de agentes de intermediação para fazerem a colocação desta operação e nós também vamos participar. Portanto, os clientes, na altura em que a operação for anunciada, vão poder colocar as suas ordens também pelo Aplica, conforme já foi possível fazê-lo nas operações da ENSA e da Bodiva. Mas acho que está-me a escapar algum ponto da questão, se calhar a parte final. E como avalia o papel da Áurea na promoção da confiança e na ampliação do acesso ao mercado de capitais em Angola, especialmente pequenos investidores? Ok. Nesta componente nós temos alicerçado a nossa estratégia de atuação muito na componente da literacia. Este evento está muito também ligado a isso. A escolha, por exemplo, do Carlos como nosso embaixador está muito ligado a isto. Portanto, qual é a mensagem central que nós queremos passar? É que todo mundo pode aceder ao mercado de capitais. Portanto, não precisa ser especialista no setor financeiro para poder começar a fazer os seus investimentos. O administrador Vasco dizia também isto, né? Portanto, às vezes passa-se a ideia de que esse setor é um setor elitista, que só pessoas que tenham um nível de conhecimento financeiro e poder financeiro é que podem aceder a este setor. E nós o que queremos é desmistificar isso. Portanto, a mensagem clara que estamos a passar é que qualquer pessoa que tenha as suas poupanças pode aceder a este mercado. Agora, como em qualquer ação da nossa vida, nós temos que ter um mínimo de conhecimento. E se depois formos parar para analisar, podemos fazer várias analogias a realidade paralelas. Portanto, aqui o administrador Calocevico falava do mercado, né? Da Praça de São Paulo. A lógica, por exemplo, das transações em bolsa, das ações, é muito parecida com essa dinâmica. Portanto, eu quando invisto numa ação, eu tenho que comprar o mais barato possível e vender o mais caro. Portanto, para poder conseguir então fazer ter um ganho nesse processo. Portanto, eu quando vou emprestar dinheiro, que na prática é isso, quando nós investimos em obrigações, nós estamos a emprestar dinheiro àquela entidade, que pode ser o Estado ou pode ser uma entidade privada. Portanto, eu quando estou a emprestar dinheiro, eu tenho que ter alguma salvaguarda de que esta entidade a quem eu estou a emprestar o meu dinheiro vai-me devolver esses recursos e vai-me compensar pelo tempo que estes recursos vão estar sobre sua custódia. Portanto, e então as obrigações normalmente no prospecto, a informação que consta do prospecto, vem com esse tipo de informação, garantias, portanto, que a empresa dá para que, se em caso de a empresa ter alguma dificuldade financeira, não ter condições de pagar aquele valor que foi recolhido no mercado. Portanto, são esse tipo de informações que nós ajudamos, né, a fazer chegar aos investidores para garantir que, quando forem fazer os seus investimentos, tenham uma noção. E depois, como dizia, há muitas analogias que podem se fazer à realidade do dia a dia. Olha, eu, por exemplo, muitas vezes digo, as senhoras zongueiras são investidoras muito preparadas para o mercado de capitais, porque elas nunca vendem com prejuízo. E, portanto, procuram sempre pôr uma margem, e essa é a lógica do mercado de ações. Portanto, não entrar como é que se diz, em stress, em momentos, por exemplo, que o valor da ação esteja a baixar, não é momento para vender.
não é momento para se desfazer daquele valor. Aquele valor, as ações devem ser transacionadas ou devem ser vendidas em momentos de alta, e depois nós temos aqui também alguns aspectos na nossa realidade que às vezes depois confrontam um bocado isto que eu estou a falar, porque, por exemplo, nós vemos historicamente nas OPVs, depois da OPV as ações começam a disparar em bolsa e não vemos ninguém a vender. E, portanto, é uma coisa que é um bocado contra a natura, né? Portanto, quando as ações estão a valorizar, é que é o momento de vender, não quando elas estão a descer. Portanto, é um momento ótimo de as pessoas realizarem mais valias sobre os investimentos que fizeram. Mas pronto, no momento, na ação, nós não podemos dizer, olha, está na hora de vender ou está na hora de comprar, mas aqui, pronto, nós podemos, e porque estamos aqui numa componente muito de literacia financeira, podemos partilhar esse conhecimento. Então, o nosso papel, Carlos, é muito este, é ir passando essa informação, partilhando. Nós apostamos muito nessa componente da literacia, temos muita informação nas nossas redes sociais, no nosso site temos também muita informação que aconselhamos então as pessoas a consultarem para poderem depois fazerem os seus investimentos em consciência. Muito obrigado, PC. Eu tenho aqui mais uma pergunta que é extensível aos nossos 3 painelistas, então sintam-se à vontade de responder, que é uma dúvida frequente que ouvimos nas iniciativas de literacia financeira, é se vale realmente a pena investir quando se tem pouco dinheiro. Outro ponto que é muitas vezes questionado é se o mercado de capitais é acessível a todos ou limitado a quem possui conhecimento técnico especializado. Obrigado, Carlos. Bom, a resposta eu começaria pela segunda parte da questão, e foi possível também repararmos aqui na apresentação da FIUSA, quando referiu da democratização do acesso, não é, ao mercado de capitais. Não é? O mercado de capitais é, se calhar, o veículo ou o meio mais apropriado para permitir um acesso massivo quer ao financiamento, quer ao investimento. Não é? Isso pode ser feito por pequenos aforradores. Não é verdade que o mercado de capitais está voltado apenas para quem tem grandes poupanças. Isso não diria que é uma meia mentira, mas é uma mentira. Porque hoje nós temos, inclusive, instrumentos de dívida pública com valor mínimo de 1000 kwanzas. Não é? O que pressupõe dizer que um indivíduo com 10.000 kwanzas pode comprar 10 títulos, não é? E pode rentabilizar. E a pergunta que eu muitas vezes me faço, e que é um tema que nós temos que desconstruir e passar a construir uma cultura financeira nossa, que é: o que é que mais vale? Mais vale ter 10.000 kwanzas numa conta corrente durante o ano e no final do ano encontrar os 10.000 kwanzas, ou ter 10.000 kwanzas aplicado e, por hipótese, semestralmente eu receber 6.000 kwanzas de remuneração? Com aqueles 6.000 kwanzas, provavelmente eu consigo comprar 2 cadernos, né? Conseguir rentabilizar as minhas poupanças. Então, não é verdade que o mercado de capitais é um mercado apenas para grandes aforradores. Nós temos hoje muitos instrumentos que permitem a alocação de poupança por parte de pequenos investidores. E uma das indústrias que também permite isso é a indústria dos fundos de investimento, que também aqui dá uma perspectiva de maior democratização no acesso ao mercado de capitais. E com uma nota do ponto de vista de vantagens, que faz necessário aqui referir, que, por exemplo, para quem investe no mercado de capitais, aqui um benefício em termos de imposto de aplicação de capitais, fundamentalmente em sede de distribuição de dividendos. Estivemos a falar, por exemplo, de uma oferta pública. Nos primeiros 5 anos, tá, aqueles acionistas, aqueles donos daquela empresa, têm uma redução do IAC de 10% para 5%. Ou seja, isto é um ganho significativo. Ou seja, está aqui em causa um tema também de... eu agora prefiro não usar a expressão literacia financeira, porque disseram que a própria expressão literacia já é difícil de compreender. É um tema de educação financeira.
E é esse o papel que estamos aqui a fazer, de levar o conhecimento e desmistificar aquela ideia de que o mercado de capitais é um mercado apenas para grandes aforradores. Não, pequenos investidores com poupanças de 100, 50, 80 mil kwanzas podem rentabilizar as suas poupanças por via do mercado de capitais. Obrigado, Carlos. Não, junto-me ao Carlos Sevico, a nota é: nós temos uma cultura um bocadinho da micha. Os angolanos gostam de ganhar tudo muito rápido. Num negócio de terreno, intermediou, leva lá 30% do valor do terreno. E estamos a levar isso até nas nossas relações nos investimentos. Hoje se pode fazer investimentos com 50 mil kwanzas. Existem fundos de investimento, leiam o que são fundos de investimento. Se pode subscrever unidades de participação de fundos de investimento a partir de casa. Entretanto, o nosso objetivo é que as pessoas tenham informação. Empresas, as famílias, quando há alguma poupança, para além das formas tradicionais de rentabilizar dinheiro, depósito a prazo, compra de terreno, compra de carro para meter no IT, existe também a possibilidade de comprar unidades de participação. Existe também a oportunidade de comprar bilhetes de tesouro. Existe também a oportunidade de comprar obrigações do tesouro. E o que estamos a pedir é que as pessoas tomem essa decisão com base nesse universo de oportunidades. Existem as oportunidades tradicionais, como dissemos, e as pessoas estão viradas para isso. Entretanto, olhem para essas matérias, são importantes. Algumas pessoas estão fazendo. Eu acredito que alguns funcionários têm poupança de 30, 40, 50. Uns preferem a nossa famosa quichiquila, alertar que já há angolanos a jogar quichiquila para fugir com o dinheiro dos outros em Portugal. Então, tenha atenção. Na vez dele, não distribuiu o dinheiro, e lá tu visto, basou, vá para a AVC. E, entretanto, estando no mercado de capitais, investindo em unidades de participações, bilhetes do Tesouro, é possível. As expressões são de unidade de participação. O que é isso? É uma parte de um fundo, é só isso. Só que um homem que estudou muito deu essa expressão, unidade de participações. É uma parte disso, esse bocadinho é teu, é isso. E é isso que pedimos. Leiam, procurem por informações, mas essa informação existe e podem também rentabilizar os vossos dinheiros por essa via. Obrigado. Só para fechar e telegraficamente, pronto, reforçar as mensagens aqui passadas pelos administradores e dizer que ontem já era tarde para iniciarem o caminho. Nós, de facto, precisamos em Angola também de uma cultura de poupança, de as pessoas terem essa cultura de fazer poupança e não tanto consumo, e depois fazer essa ligação com o tema do sistema financeiro, né? Portanto, nós cada vez precisamos ter mais essa noção que estes recursos que nós alocamos para a poupança depois ficam disponíveis para as empresas fazerem investimentos, aumentarem a sua atividade, contratarem mais pessoas. É um ciclo, né, que se alimenta e que é importante, por isso também nós estamos com recursos disponíveis para apostar nas operações que forem surgindo. Nós temos tido muitas operações tão ligadas aqui ao Estado, mas no futuro pensamos nós que cada vez mais empresas possam também começar a aderir ao mercado de capitais e usarem esse veículo como uma forma de se financiarem, e portanto vai ser fundamental a poupança de cada um de nós para também investir nessas empresas e elas poderem ser cada vez melhores. Obrigado, talvez a Felizmina ali. Obrigado. Bom, vou agradecer aos nossos painelistas por estarem aqui conosco. Foi muito bom até para mim estar aqui e falar um bocado mais sobre o mercado de capitais. Vou agora passar a palavra para a nossa mestre de cerimónia, que já está a dar alguns finais. Obrigada, Carlos. Foram, de facto, colocadas aqui questões muito pertinentes, com respostas muito esclarecedoras, mas que eventualmente tenham
suscitado também algum interesse e alguma dúvida na sala, então vamos abrir pelo menos aqui um momento breve para pelo menos 3 questões da sala para os nossos membros do painel, do qual nós agradecíamos que identificassem-se antes de colocarem as questões. Temos aqui alguém, por favor, gostaria de avisar, já temos aqui 2 mãos levantadas. Tem aqui o senhor, peço desculpas. Aqui. Então, sim, muito bom dia. Eu sou o Cláudio Martinho. Individualmente sou como particular, né? E também represento a ADVMI, que é a Associação de Defesa dos Vendedores do Mercado Informal. Eu tenho muitas questões, mas vou pôr aqui. Mas antes, eu quero os parabéns para mim, porque eu já sou investidor. Sim, senhora. Os parabéns para o nosso investidor. Pronto, mas lá vamos só a capacidade de síntese para colocar, para dar oportunidade aos demais. Exatamente. Eu queria saber por que é que só conseguimos ter uma conta custódia a partir de uma conta de origem, se assim é o termo, a partir do Banco BAE. Porque na abertura da minha conta custódia foi logo dito que tinha que ser por via Banco BAE. A outra questão é parabenizar o Dr. Vasco por aconselhar numa linguagem muito mais aberta, que eu posso assim dizer terra a terra, porque o maior mercado a nível nacional é o informal, e então nós temos programas como o PRE que querem fazer a conversão da economia informal, e com linguagem de doutores é extremamente difícil. A outra questão vai ficar pela investigação. Não para agora. Obrigado. Se calhar fazíamos as questões e íamos respondendo à medida que iam fazendo as questões. Se calhar vamos esquecer, vai ficar por Mas já penso que essa foi dirigida mesmo ao PCE. Exatamente. Ok, e podemos explicar muito rapidamente. É o seguinte, nós não condicionamos a abertura de conta custódia connosco a contas bancárias no Banco BAE. O que se passa é o seguinte, nós temos bancos liquidadores com os quais nós trabalhamos, e nesse momento nós trabalhamos com 3 bancos liquidadores, o BAE, o Banco Caixa e o Banco IETO. Portanto, os clientes, para abrirem uma conta custódia connosco, têm que ter previamente uma conta bancária numa destas instituições. Dar nota que estamos a trabalhar no sentido de aumentar o leque de bancos liquidadores das nossas operações e depois, finalmente, dizer o porquê que nós só trabalhamos com essas instituições. Porque essas instituições, nós temos um acordo, um contrato de liquidação que permite que o sistema dessa instituição financeira bancária esteja interligado com o nosso sistema, ok? E permite, então, que todas as suas transações possam ocorrer de forma automática. Portanto, quando o senhor, portanto, abriu a conta custódia e nós linkamos a sua conta bancária, faz com que, por exemplo, se nos der uma ordem de compra, o nosso sistema vai à sua conta bancária e verifica se tem saldo. Se tiver saldo, cativa o valor da transação e permite que no dia seguinte a liquidação financeira esteja assegurada e, portanto, possa ocorrer de forma automática. O mesmo acontece se for o contrário, se for uma venda, portanto, cativa do nosso lado o título e no dia seguinte entrega o título a quem comprou e credita a sua conta de forma automática. É por isso que nós temos essa operativa. Alô? Ok. Já são 13 horas, vou aproveitar para saudar os presentes e vou ser muito breve. Braulio Paim, investidor também, não é? E estou aqui para aprender um bocadinho mais. Eu cheguei no final, vão-me desculpar se eventualmente venho apresentar uma pergunta ou uma questão que já tenha sido levantada aqui. Inicialmente, para dando seguimento, saudar a Áurea pela iniciativa, não tem como, são poucas as vezes que ouço falar de uma iniciativa do género para apoiarmos um bocadinho mais sobre o mercado de capitais ou o mercado de títulos em Angola. Indo as questões, são 2. A primeira vou dirigir ao Sr. PCE da Áurea, Dr. Kelson. A conta da sua explanação há pouco tempo, usou aqui um princípio, vou assim dizer, segundo o qual no mercado de títulos ou no mercado de títulos, não é? Grosso modo, temos que comprar o mais barato possível para vender o mais caro possível. É este o princípio que usou. Mas esta afirmação me levou a uma outra reflexão.
quando fizemos as nossas ofertas públicas de aquisição, normalmente tem o intervalo. E se eu fizer um lance abaixo, quando a Áurea ou outra sociedade distribuidora ou corretora de valores mobiliários fizer o rateio, eu fico sem nada. Então quero perceber isto, comprar baixo para vender alto, mas quando for a altura do rateio, eu não tenho nada. Só por isso é que todas as ofertas públicas fizemos sempre pelo lance mais alto possível para poder arrecadar alguma coisa. Então quero que me esclareça melhor, já que estamos no âmbito da literacia e queremos perceber isso. É a primeira minha intervenção. A segunda vai para o meu ex-colega, amigo, o administrador Caluso Vico. Falou muito telegraficamente que com 10 mil kwanzas é possível fazermos investimento e disse para que poupar, para que termos um depósito à ordem, quando podemos investir. Então a minha questão é muito direta. Mais vale ter os tais 10 mil kwanzas que deu como exemplo numa conta de poupança ou investir em títulos ou obrigações. Não vou criar aqui elementos, podia meter outros elementos a nível da conta de poupança, mas a questão é direta e eu sei que percebeu, então quis ouvi-lo a falar um bocadinho mais sobre isso, por favor. Obrigado, sem querer monopolizar, agradeço. Obrigado. Ok, muito obrigado pela questão, porque de facto vai permitir esclarecer aqui um ponto que se calhar na minha fala inicial não ficou claro. Nós temos que separar os momentos, portanto, uma coisa é no âmbito de uma oferta pública, aquilo que eu vou pôr, a minha ordem, né, de compra no âmbito de uma oferta pública. No âmbito de uma oferta pública, nós temos um intervalo de preços definido e então, na prática, o que o investidor tem que fazer é o seguinte: ok, esta ação é uma ação de uma empresa que vale a pena eu investir, que pronto, a nível assim de análise que possa fazer, sem muita profundidade, perceber é uma ação que vai ter muita procura. Então, se essas informações estiverem confirmadas, eu tenho que pôr o preço de compra o mais alto possível, para garantir que a minha ordem seja satisfeita em qualquer cenário. Portanto, porque depois há os critérios de rateio, como referiu, e portanto, se a oferta igualar a procura num determinado preço, abaixo do preço limite, portanto, vai ficar naquele preço, e quem tiver colocado preços acima, está já automaticamente garantido. Portanto, isto é a realidade de uma oferta pública e, portanto, quanto mais alto aí sim, mais as probabilidades de eu conseguir comprar nesta oferta pública. Depois temos o mercado secundário, e aí aproveito para corrigir o entendimento que possa ter passado, né? Porque a ideia não é quanto mais alto, e corrijo mesmo essa afirmação. Portanto, a ideia é nós vendermos com mais-valia. Portanto, se eu comprei as ações, vou dar o exemplo das ações do BAI, elas entraram a 20 mil kwanzas, né? Portanto, 20.640 kwanzas foi o valor da oferta pública e só foi satisfeito, voltando aqui à realidade da oferta pública, só foram satisfeitas as ordens das pessoas que puseram ao preço máximo. Todas as pessoas que puseram um preço abaixo disso não conseguiram comprar. Por quê? Porque no preço máximo a oferta, ou a procura excedeu a oferta. Então, por isso, reforçando, quanto mais alto eu puser o preço na oferta pública, mais probabilidade eu tenho de conseguir comprar. Ok, voltando para o mercado secundário. No mercado secundário, eu comprei essas ações a 20.640 kwanzas. Essas ações, vamos supor que depois de uns dias estão a 40 mil kwanzas. Portanto, já dobrou o seu valor. Portanto, acha que é normal, noutros mercados, ganhar mais do que 100% daquilo que investiu? Portanto, é esses aspectos que depois os investidores têm que pensar. E a mensagem é clara, portanto, é tentar vender sempre acima do preço que comprou, dos 20 mil kwanzas. Se puder ser mais, por exemplo, hoje as ações do BAI estão ali nos 90 mil kwanzas. Se tiver comprado a 20 mil, está à espera do quê para vender? Portanto, ela já não, provavelmente poderá não valorizar mais, né? Ou poderá ainda continuar a valorizar, mas
nos 90 mil kwanzas já é mais do que 300%, né, de ganho daquilo que foi investido inicialmente. Então, são essas lógicas que devemos ter na hora de vender ou de comprar as ações. Obrigado, Dr. Braulio Paim. Bom, vou se calhar repetir a questão, se mais vale manter os 10 mil kwanzas numa conta à ordem ou investir em instrumentos de dívida pública ou obrigações, né? Eu continuo a defender a mesma ideia. Eu sei que a questão coloca, tem outros contornos, mas se calhar dou mais subsídios. E a primeira nota é, no mercado financeiro é um mercado de risco. Não há instrumentos financeiros que não oferecem risco. Há com menos risco, uns com risco mais médios, outros com risco alto. Mas, via de regra, e se acompanhamos aqui a nível das várias intervenções, há um papel por parte do intermediário financeiro que tem a ver com a necessidade de categorização do seu cliente, a definição do perfil do cliente, não é? Para determinarmos se se trata de um investidor mais experimentado ou de um investidor menos experimentado, né? E a isso podemos acoplar outros dados, como, por exemplo, um investidor mais conservador que tendencialmente não quer investir em instrumentos de risco médio ou alto. Nessa perspectiva, pelo menos para mim, continua a fazer sentido entre ter, eu vou elevar o valor, ter 100 mil kwanzas numa conta à ordem, numa conta a prazo, ok? Numa conta a prazo, se eu tenho 100 mil kwanzas numa conta a prazo, o que eu posso fazer, o raciocínio, é do ponto de vista daquilo que me vai ser remunerado. Ou seja, o que é que me remunera um DP e o que é que me remunera um instrumento de dívida pública ou uma obrigação, por exemplo, da Sonangol, não é? E o raciocínio me parece simples, ou seja, se eu tenho um instrumento que me remunera mais e com menos risco, a tendência é investir numa obrigação que, via de regra, os instrumentos, pelo menos aquilo que temos tido no mercado, acabam por apresentar um cupom superior àquilo que é a remuneração de um depósito a prazo, com algumas exceções em determinados contextos e determinadas instituições financeiras bancárias. Daí o tema da literacia financeira. Ainda em sede do depósito a prazo, para uma empresa, eu tenho um depósito a prazo, dependendo daquilo que é a tipologia mais usada de depósito a prazo, o que é que mais vale? Mais vale ter um dinheiro aplicado num depósito a prazo, que eu só recebo o capital e o juro no final da maturidade, ou mais vale ter aplicações em obrigações, por exemplo, ou títulos de dívida pública, em que eu recebo o meu cupom semestralmente, não é? Até para uma empresa, do ponto de vista de gestão de tesouraria, se calhar dá-me mais jeito saber que daqui a 6 meses eu vou receber meu cupom e consigo comprar papel, material gastáveis e outras coisas, não é? Sobre essa perspectiva, continuo a entender que, ainda que a contraposição seja feita entre um depósito a prazo e um instrumento de renda fixa, a avaliação tem que ver necessariamente com a remuneração do instrumento financeiro. Quanto à questão das ações, aí é uma questão de gosto do investidor, que ele quer se sentir dono daquela empresa. Não está tanto a olhar numa primeira vista, provavelmente, nesse raciocínio dicotômico entre o que é a remuneração de um depósito a prazo e o que é a valorização da sua ação, mas numa primeira abordagem eu vou ser dono daquela empresa. Depois é olhar para a probabilidade de valorização daquela empresa, o que pode fazer com que, em sede de distribuição de dividendos, eu tenha um dividendo que seja superior àquilo que era expectável, com uma vantagem. Me paga um dividendo e ainda continuo a ser dono, ainda posso receber mais dividendo caso a empresa continue naquela espiral de valorização. É essa nota que se impunha aqui dar. Obrigado. Um contributo. Obrigado. Nós já tivemos experiências em Angola de bancos que as pessoas tinham lá os seus fundos e hoje fazem fila para conseguir tirar esses fundos. E entretanto,
nós tivemos bancos que funcionavam, e, ou seja, o risco sempre lá estará. O risco sempre lá estará. Estando no banco, estando na dívida pública, o Estado pode ter dificuldades, e conforme estamos a viver agora. O que estamos aqui a tentar sinalizar é a necessidade da cultura da poupança e do investimento. Ou seja, o que era normal até aqui era o depósito a prazo. E vamos admitir, existem pessoas conservadoras, eu só quero o depósito a prazo. Mas não é garantia, e conforme aconteceu com o BES em Portugal, e depois repercutiu-se aqui no nosso BESA, de pessoas que tinham poupança, depois encontraram dificuldade para tirar aquelas suas poupanças. Nós conhecemos o tal fenômeno de corrida aos bancos, em que o Banco Central depois decreta não pague mais depósito de ninguém. As agências são fechadas, porque o dinheiro está no banco, mas o banco rentabiliza. E muitas das vezes a quem é emprestado o dinheiro não volta. Não queremos dizer que isso vai ocorrer. O que estamos a sinalizar, e acreditamos que os angolanos merecem ouvir isso, é que é importante perceber que, para além do depósito a prazo, o angolano pode, se quiser, dar uma ordem para ter na sua carteira também bilhetes de tesouro. E tem que ter essa cultura, porque em muitos casos os títulos da dívida pública oferecem melhor rentabilidade que o depósito a prazo. Agora, o que nós tínhamos é não saber como chegar a este título, porque o dinheiro está lá. Eu perguntava, compra o título como? E a Áurea estava a te dizer, tem mecanismos, abre uma conta custódia e chegas lá. Por outro lado, nós não sabíamos, nós ouvimos sempre falar de fundos de investimento, fundo de investimento que detém o PSG. O que é isso, essa linguagem assim bem difícil? Fundo de investimento é um canal que recolhe dinheiro de muita gente e depois aplicam. Se tu não queres investir diretamente na zona, nas ações do BFA, podes meter o teu dinheiro num fundo de investimento. E é o fundo de investimento que tem especialista que investe diretamente nas ações. Lá não vai aparecer o Vasco e o Miguel, mas aparece o fundo de investimento. Mas eu sou dono do fundo de investimento com 850 mil. Quer dizer que quando o fundo de investimento receber os dividendos do BFA, eu também, no meus 500, também vão me dar lá a minha parte, porque eu sou dono de parte do fundo. Então, é isso que nós estamos a tentar fazer perceber às pessoas. E nós temos famílias que param 5, 10 milhões de kwanzas durante meses na conta. E ele diz mesmo, esse fica só aí, quando eu quiser lhe ver. Em Angola existem fundos de investimento aberto. Tu entras hoje, 4 dias depois queres sair, vai lá e pede o teu dinheiro. Existe isso. Agora, é preciso que as pessoas saibam. E o fórum é este, estamos a tentar passar essa mensagem de que o banco é parte relacionada. Ele quer que você deixe lá o dinheiro parado, porque por vezes o dinheiro é só escritural. O dinheiro já está numa empresa investida e está a esperar que aquela empresa vende para lhe dar o retorno para poder colocar o dinheiro para tu levantares. Então, era essa a mensagem. Obrigado. Dado o adiantar da hora, gostaríamos de ficar aqui a tarde toda para ouvir as questões e esclarecer, mas infelizmente vamos mesmo ter que, mas haverá oportunidade sim para esclarecermos as questões. Contudo, então, estamos mesmo no fim do nosso evento. Gostaríamos de agradecer a presença e a participação de todos com as vossas questões e esperamos então que tenhamos conseguido o objetivo para o qual nós da Áurea nos propusemos, que era então de enriquecer o reconhecimento sobre os direitos, deveres e oportunidades no mercado de capitais angolano. A Áurea afirma aqui o seu compromisso com a educação financeira, a ética no mercado e o desenvolvimento das soluções que sirvam os interesses dos investidores e da economia nacional. Muito obrigado pela presença de todos. Convidamos a todos a visitarem o stand da Áurea
E aí também, se calhar, ou terão oportunidade daqueles que queriam colocar questões agora também, de colocarem os nossos colegas no nosso standard, que possam também esclarecer. Eu ia convidar aqui também a mesa de painel para